Boa noite a todos. Hoje, apesar de não ser terça-feira, tal como eu tinha avisado na publicação, vamos ter mais um direto para a rubrica A Vida para Além do Coronavírus. Eu sei que costuma ser às terças-feiras, esta semana, um bocadinho a imagem do que se passou na semana passada vai ser hoje, que é segunda-feira. O tema é um tema extremamente importante. Vamos falar de segurança rodoviária infantil. Vamos ter uma convidada especialista nesta área, que é a Joana Soares Freitas. Estou só à espera que a Joana adira aqui ao direito para podermos conectá-la. E, portanto, vamos falar sobre este tema muito importante, até porque há aqui várias noções que é importante terem atenção. Às vezes será os pesos, as alturas, as idades das crianças o mais importante, qual o sistema de retenção, a cadeirinha mais adequada. Portanto, vamos tentar falar sobre isto tudo. Temos aqui a Joana aqui ligada, vamos só fazer a ligação. Olá, Joana, tudo bem? Tudo ótimo. Falar só do tema, a introduzir o tema. Vamos falar de um tema extremamente importante e que nem sempre é abordado da melhor maneira, que é a segurança rodoviária infantil. É uma área que tu te dedicas particularmente. Mentira? Verdade. De uma forma relativamente recente, é uma paixão aí com uns 2 anos, embora o projeto de barriga já tenha quase 14, mas de facto sempre senti muito, para enquadrar um bocadinho, de barriga nasceu por causa do meu processo de amamentação. E nessa área sempre foi uma paixão e sempre me dediquei imenso. O que é o de barriga, para quem não está a ver, que não conhece o projeto? O de barriga é um centro pré e pós-parto que nasceu como tantos projetos fruto da minha própria maternidade. Foi um pouco assim. E por causa do meu processo de amamentação, já falamos algumas vezes do não fundamentalismo e acho que isso eu faço diferente. De facto, ouço as mães e o que é que elas querem e ajudá-las a atingir os seus objetivos. E por causa da parte da amamentação começou a surgir a parte comercial. Porque nós falávamos em alguns produtos essenciais para cuidar das mamas, por exemplo, e as senhoras chegavam à farmácia e havia outras coisas que não aquilo. Claro. E foi assim que surgiu a parte comercial. E nunca as cadeiras, porque as cadeiras era muito a tal questão do comercial e eu sentia muita falta de chão no que diz respeito à formação, à informação, porque mais do que cadeiras é importante entrar num espaço, saber lê-las e de antemão levarmos alguns conceitos para sabermos exatamente o que é que estamos à procura. Não é? As homologações não são estritamente aquilo que nós devemos levar em atenção, não é? De tudo. É muito recente, por exemplo, a minha compreensão total, e se calhar eu hoje estou a dizer total e daqui por uns tempos digo que ainda aprendi mais, mas pelo menos claro, pelo menos entendi de uma forma simples de explicar aos outros o que é o processo de homologação, porque uma das coisas que eu tinha muita dificuldade era explicar aos pais como é que uma cadeira que está homologada, portanto é legal, não é de todo segura. Pois, a questão é um bocadinho essa, não é? Que dividir a legalidade da segurança quase parece um contrassenso, mas nós temos que abordar isto de forma diferente. Aliás, a questão da homologação, neste momento, nem se põe, não se vendem cadeiras que não sejam homologadas, não é? Portanto, certo. Mas a maior parte dos pais... Desculpa. Não, estava só a dizer, são raras exceções, a homologação não é uma questão que se põe em causa. O problema é tentar perceber qual é a cadeira mais adequada e porquê. Que pressupostos é que estão na base da escolha dessa cadeira. E era isso que se calhar íamos começar a lançar este desafio. Que é, entretanto, vocês se quiserem vão colocando as vossas dúvidas, provavelmente vão ter algumas questões. A Joana e eu estaremos disponíveis para ir respondendo a todas as vossas dúvidas. A questão que eu tinha começado a colocar, e acho que era importante percebermos isto desta forma, é que nós vemos cadeirinhas divididas por idades, cadeirinhas divididas por pesos, cadeirinhas divididas por alturas e
qual destes três, idade, peso e altura, é o fator da criança, é o fator que nós vamos ter mais em atenção quando escolhemos uma cadeirinha? Porque já vimos que estas divisões há para todos os gostos. São exatamente os três, idade, peso e altura. E muitas vezes nós compramos as cadeiras sem ter nenhum destes pressupostos em conta. E compramos pela marca, compramos pelas cores que têm disponíveis para escolher, compramos por aquela que nos parece segura, porque o que é o seguro? Voltamos ao mesmo. E, portanto, por grupos, porque compramos uns conceitos de grupos, e eu começo sempre por rebentar essas amarras e dizer... E há um conceito que também os pais devem ter atenção, e percebe-se isto também, se calhar seria interessante depois falarmos disto, que é a questão da longevidade, da conversão de umas etapas noutras, e portanto, já que é um investimento grande, o durar mais tempo é um atrativo e entende-se isto perfeitamente. Vamos tentar perceber se essa será a melhor opção ou não. Nunca. Eu não compro para os teus filhos umas calças hoje a pensar que daqui por 3 anos eles vão ter mais 15 centímetros. E andam ali com aquilo que quando chove eles andam a raspar com as calças no chão. Não, está errado. E para as crianças muito mais. Primeiro conselho, quando os pais vão comprar uma cadeirinha, se calhar para as baby cocks, isto não é tão significativo para as baby cocks, são mais ou menos equivalentes entre si, haverá aqui algumas diferenças, mas são mais ou menos equivalentes entre si. A partir da baby cock é que começa a haver aqui muitas diferenças. Portanto, quando os pais decidem, primeiro, até quando se deve usar a baby cock? Que esta é a pergunta-chave que quase todos os pais fazem. Mas até quando é que se deve usar a baby cock? É a primeira pergunta que eu te coloco e depois avançamos para o resto. A primeira coisa é respeitar aquilo que a marca da cadeira refere, porque nós neste momento temos produtos a serem comercializados com 2 normativas diferentes, umas já são por altura, outras ainda são por peso, portanto a primeira coisa é respeitar aquilo que o fabricante diz como sendo a norma, não ultrapassar, se é até aos 75 cm é até aos 75 cm, se é até aos 13 kg é até aos 13 kg, não é 13 kg e 200 gramas. É 13 quilos, mais do que isso não. Depois, mesmo nas baby cocks, há alguns aspectos a terem atenção. Por exemplo, o facto de ser uma peça que já passou por um irmão, também se recomenda que uma peça não deve passar por mais do que 2, 3 crianças no máximo, se sabemos muito bem como é que foi usada. Okay? Porque as peças têm um tempo de vida útil, que depende de fabricante para fabricante. E depende da forma não é? Portanto, se passar por várias mãos, também a probabilidade de ter aqui alguns erros a utilizar é maior, não é? Sim, claro. No máximo são 10 anos que uma peça tem de tempo de vida útil. Pronto. Okay. Depois, quando vamos comprar a cadeira seguinte, é extremamente importante terem atenção a tal questão da idade, peso e altura. Porque muitas vezes os pais dizem, mas ele é muito grande. Um bebê grande continua a ter, e nisso tu sabes mais do que eu, a imaturidade. Se é um bebê de 1 ano que já pesa 15 quilos, continua a ser um bebê de 1 ano, com um desenvolvimento cervical de 1 ano, não é de 4. E, portanto, embora a legislação nos diga que o bebê pode andar a partir dos 9 quilos ou dos 15 meses, consoante a normativa, virado para a frente, nós sabemos que o mais seguro é contra a marcha, pelo menos até aos 4 anos. O nosso Ministério da Saúde, desde 2010, que é isso que preconiza. E, portanto, tal como a lei diz que para andar de moto é obrigatório usar um capacete, mas se formos escolher para nós, não escolhemos um capacete qualquer, não é? É igual com as cadeiras. Portanto, embora a lei, e portanto fuga à multa, não tens multa se tiveres com uma criança de 9 kg e 100 virada para a frente, mas não é isso que lhe protege a vida. Não é que é o chicote. Quando nós temos um chicote, nós obedecemos. Quando não temos esse chicote, às vezes não obedecemos também. Por isso é que é importante desmistificar um bocadinho este conceito. Tu falaste aí de 2 questões, que é os 9 kg ou os 15 meses. Porque esta questão da transição da baby cock é algo que os pais ficam sempre na dúvida. E todos nós sabemos que é ali por volta dos 9 meses, mais ou menos, os pais ficam logo com muita vontade de virar os meninos para a frente, porque dizem que não gostam de andar de costas, porque batem com os pezinhos no banco. Quais são os índices? Já percebemos que o ideal, e eu depois vou falar muito desta questão do ir contra a marcha, mas quais são os indícios que nós podemos ter atenção de que aquela bebé
se calhar não está bem na Baby Cock. Porque o sair da Baby Cock não implica logo andar de frente. E este é um aspecto chave. Agora, quando é que nós temos o indício de que o bebê está na hora de sair daquela Baby Cock? Já vimos que não devemos ultrapassar as normas do fabricante, o peso ou o tamanho que está na etiqueta são para cumprir, mas claramente quando ultrapassa é para trocar, mas muitas vezes os bebés ainda não ultrapassaram o que está na etiqueta. Quando temos uma Baby Cock que dá até aos 13 quilos, há crianças de 3 anos com 13 quilos. E não vão estar até aos 13 anos numa Baby Cock, como é lógico. E, portanto, quais são assim, aspectos práticos que os pais devem ter atenção em que chegou a altura para trocar a Baby Cock? Isto porque não é bater com os pés no banco, seguramente, um desses fatores, não é? Portanto, quando é que nós queremos? Por exemplo, eles têm a tendência de começar a soerguer-se para tentar... Claro que se eles estiverem com os cintos bem colocados, eles não vão conseguir mexer-se, mas vão tentar. E, por exemplo, se a cabeça ultrapassar ou estiver a bater no limite da Baby Cock, porque depois o desenvolvimento nem sempre é proporcional, o tronco com as pernas. E, portanto, pode às vezes ainda estar dentro da altura permitida e já estar ali a bater com a cabecinha e, portanto, é recomendado que troque. Um bebê que começa a chorar nas viagens, porque na Baby Cock, infelizmente, como sabes melhor do que eu, a maior parte delas eles ficam com o queixo encostado ao peito e, portanto, a parte respiratória é desconfortável. Portanto, tudo isso são sinais a ler, mas normalmente a ansiedade dos pais vem muito antes desses sinais. E quando os bebés percebem isso, usam isso em proveito próprio, porque é uma prova de inteligência, como é lógico. Naturalmente. Pronto, acho que esses pontos que tu falaste são realmente importantes. Um é o conforto do bebé. Obviamente, se o bebé não estiver confortável, faz algum sentido pensar se pode haver outra cadeirinha para além da Baby Cock que garanta a segurança, mas que possa fazer mais confortável. E isto, nós sabemos que as crianças, quando começam a ver cada vez melhor e gostam de perceber o que é que se passa à sua volta, a Baby Cock põe-nos num ponto mais baixo e dificulta isso. Mais deitado, portanto, tudo isto. Em termos de apoio, o bater com os pés no banco vai acontecer muito precocemente, portanto, isto inevitavelmente acontece antes de chegar o momento de trocar a Baby Cock, que não é seguramente por volta dos 9 meses, não é a parte dos bebés, depende da cadeia que chegar a seguir, mas não será. E outro aspecto que, se calhar, do ponto de vista, eu como médico clínico, isto tem muita relevância, é efetivamente o apoio da cabeça. Porque uma coisa é ter um bocadinho da cabeça fora da Baby Cock, mas o apoio está lá seguro. Outra coisa é se o apoio da cabeça começa a chegar ao limite da Baby Cock e aí claramente é o momento de trocar. Não é? Portanto, o apoio da cabeça é um aspecto muito importante, porque no fundo é aquilo que nós mais preconizamos em relação à Baby Cock, à segurança da Baby Cock, é garantir um bom apoio da cabeça, um bom apoio cervical. Portanto, se nós condicionarmos isso, porque a cabeça está fora, acho que se calhar estes serão concordo contigo, serão assim os pontos mais importantes. E então, chegou o momento de sair da Baby Cock. E ao sair da Baby Cock, quais são assim, mais uma vez, do ponto de vista prático, as características mais importantes a terem atenção quando se escolhe uma cadeirinha a seguir à Baby Cock? Olha, mais uma vez que tenha em conta o peso, a altura e a idade da criança, porque nós queremos mantê-la em contramarcha pelo menos até aos 4 anos, pelo menos, e portanto observar o percentil da criança é extremamente importante. As cadeiras não têm os três parâmetros, a maior parte das cadeiras não tem esses 3 parâmetros umas é pelo peso, outras é pela idade, outras é pela altura. Mas conseguimos, pelos limites que conhecemos nas cadeiras, eu tenho, por exemplo, aqui na barriga, tenho a tabela de percentis das crianças à minha frente e não falo com nenhum pai sem pegar numa régua, porque eu tenho que ampliar aquilo, que aquilo está um bocadinho pequenino, para ver, ok, então a criança tem 12 meses, pesa 11 quilos e tem... Portanto, uma das coisas que dizemos é que a cadeira se deve comprar o mais próximo possível do momento que a vamos utilizar. Porque a evolução do percentil, mais 2 meses, dá-nos uma leitura
melhor da evolução do percentil. Se está no percentil 50, uma cadeira possivelmente até aos 18 quilos dá perfeitamente até aos 4 anos. Se está num percentil de peso de 85, por exemplo, ou 90, vamos recomendar uma cadeira, mas imagina que tenha um percentil de altura de 50, vamos jogar com esses fatores para escolher, porque tu tens cadeiras até aos 4 anos que dão até aos 18, até aos 23, até aos 25 e até aos 32 quilos em contramarcha. Claro. Nós temos aqueles grupos, o 0, o 0 mais, o 1, o 2, o 3... Eu digo sempre para esquecer os grupos e se focar. O objetivo é que, pelo menos até aos 4 anos, consigamos estar em contramarcha. É errado isso que eu estou a perguntar. Nós temos uma criança que vamos querer tocar a cadeirinha, está na baby talk, vamos querer tocar a cadeirinha, entre peso, idade e altura, se garantirmos que é contramarcha, é errado, não sabendo muito bem conjugar os três, olharmos mais para a altura? De todos os três, dos três, e esse será o mais importante ou não? Eu estou a perguntar isto porquê? Porque, no fundo, depende da cadeira, mas um dos que mais queremos é o apoio do cinto. Sim. E, portanto, de todos estes, desde que esteja dentro dos limites da cadeira, mas é errado achar que dos três, na dúvida, vamos dar mais importância à altura? Eu sei que isto é uma pergunta difícil. Não é uma questão de ser fácil ou difícil, é que eu já não consigo conceber fazer um aconselhamento sem ter os dois como ponto-chave. Lá está, porque há bebés, como tu sabes, com um percentil de peso elevado, outros que é a altura e outros que estão muito equilibrados numa coisa e na outra. E os que estão desnivelados é o que é mais difícil de fazer um bom aconselhamento. O percentil é semelhante de peso e tamanho, sim. É mais fácil, mas a altura sim é um fator muito importante, mas volto a dizer, para mim tem sempre que andar ali a par com o peso. É um única resposta. Dás mais importância a que um bebê faça muito xixi ou muito cocó. Não consegues. Porque o risco é exatamente deixarmos desprotegidos os que têm percentis muito elevados, seja de altura, seja de peso. Pronto. E há cadeiras que conseguem responder a estas diferentes necessidades. Claro. E quando eu estava também a falar isto para introduzir algo que não é novo, mas que ainda é um bocadinho desconhecido de grande parte das pessoas, que é a norma iSize. Sim. Porque classicamente, e as pessoas que têm filhos sabem isto, classicamente nós tínhamos os tais grupos, as cadeiras do grupo 0, 0 mais, 1, 2, 3, que estavam divididas essas classes de acordo com o peso dos bebés, até aos 9 quilos, o 0 mais até aos 13, era por peso. Entretanto, começou-se a perceber que o peso só não chegava, indo ao encontro daquilo que estamos a falar aqui, que se calhar devia haver outros fatores a ter atenção, nomeadamente o tamanho em termos de comprimento, em termos de altura da criança. E surgiu esta norma iSize, que ainda não é universal, que está cada vez mais universal, felizmente, mas ainda não é universal. Queres explicar um bocadinho o que é esta norma iSize, o que é que ela trouxe de novo e qual é a mais-valia de seguir esta norma também? Pronto, a norma iSize, que se designa erradamente por iSize, é o R129, traz aqui algumas novidades. Traz, por exemplo, como já referiste, o limite ser por altura e não por peso. Traz uma indicação sobre as questões do ISOFIX, porque uma das coisas que se tenta minimizar com a norma iSize são os erros de instalação. Pronto. E o ISOFIX pretende de alguma forma resolver isso e por isso também termos as duas normas a coabitar numa fase transitória. Pronto. E o ISOFIX diz-nos que a criança mais a cadeira não podem exceder os 33 kg de peso. Para lá disso, o ISOFIX não tem resistência. Portanto, quando as pessoas perguntam se uma cadeira com ISOFIX é mais segura, ou é igual, não é mais segura, é só se andarmos sempre a trocar de carro, o ISOFIX minimiza-nos o risco de erro na instalação. Só explicar o que é o ISOFIX para quem não sabe, acho que uma parte das pessoas já sabe, mas o que é esta questão do ISOFIX?
Isofix são os ferrinhos que existem entre as costas e o assento do banco, onde muitas cadeiras agarram por um sistema de gancho. E, portanto, se tu visses as cadeiras que eu vejo instaladas com cintos, a criatividade dos pais, por onde é que passam os cintos, percebias o porquê é que se diz que o Isofix minimiza o erro de instalação, porque é chegar ali a enganchar e aquilo. É muito mais fácil, fica ali fixo. Claro que as cadeiras depois precisam da mesma dos cintos, a maior parte delas, mas não como um garante que a cadeira não sai, ou seja, a cadeira fica fixa ao Isofix e depois o cinto é um acrescento de segurança. Por norma, na cadeira a seguir à Babycock já não existe sequer o cinto do automóvel a passar. O que tu tens é a base Isofix e depois o pé de apoio. O pé de apoio é o grande elemento de segurança e por isso há pouco estavas a falar nas cadeiras com muitos grupos. E dar a resposta. As cadeiras com muitos grupos normalmente faltam-lhes elementos de segurança. E o primeiro elemento de segurança numa cadeira é o pé de apoio. Porque quando o carro tem um choque frontal, tu precisas de impedir que a parte dos pés da cadeira levante e isso é garantido pelo Esta questão do pé de apoio é fundamental para o contramarcho. Sim. Já lá vamos, desculpa que eu interrompi. Vamos só terminar a questão do iSize e já vamos ao contramarcha, que é um aspecto importante. Pronto. O iSize introduz outra diferença, que introduz novos dummies, novos bonecos com novas formas de medir resultados. Embora estes dummies tenham uma rigidez superior aos antigos e, portanto, esta questão do se podem ou não medir melhor fica aqui um bocadinho perdida, porque eles têm, por exemplo, a cervical em aço inoxidável e os nossos bebés não têm a cervical em aço inoxidável. E introduz crash testes laterais, embora nos protocolos de homologação. Embora aqui também há algumas coisas... Aquilo que se faz num crash test lateral é exatamente o oposto do que acontece na vida real. O que se faz num crash test é pegar na cadeira num carril de ensaio e chocá-la contra um muro. Ora, tu num acidente não é isso que acontece, é algo que te vem bater a ti. Portanto, em termos de física, o resultado é, embora o objetivo seja medir o que é que acontece na cervical, depois os resultados... Mas sim, a grande inovação do iSize passa pela questão da altura e de começarmos a esquecer um bocadinho os grupos. Tens noção, isto aqui, eu não sei responder isto, mas qual é a proporção de cadeiras, mais ou menos, no mercado que já cumpre esta norma iSize? Mais ou menos? Não te sei dar um número. Metade, tens noção? Não tenho noção nenhuma. Se me perguntares quantas são as crianças, eu estive a preparar-me um bocadinho para estar à altura de um direto contigo, mas esse é um dado, nem sei se já existem dados sobre isso. Se me perguntasses quantas crianças em Portugal circulam em sistemas de retenção adequados à sua idade, altura e peso, eu sabia-te dizer que é sensivelmente 80%. 80%. Nós podemos olhar para o copo meio cheio, meio vazio, 80% é muito bom porque temos muitas crianças já num transporte seguro, acima de tudo seguro e adequado, mas claro que temos 20% que não estão adequadas. Portanto, nós vamos fazer um esforço, todos nós, inclusivamente as pessoas, no dia-a-dia, quando veem algo com amigos, com familiares, até com desconhecidos, se veem algum sistema de retenção que pode não ser mais adequado, porque não falar, porque não explicar e expor o ponto de vista, porque efetivamente há aqui muitas nuances a ter em atenção. Pronto. Antes de irmos também para esta questão dos erros, que é um aspecto fundamental, pronto, já percebemos o que é esta norma iSize, já percebemos quando é que se deve fazer mais ou menos esta transição, e estavas a falar de algo muito importante, que é o pé de apoio, e que para a maior parte das pessoas vão achar isto estranho, como é que uma cadeirinha de criança tem um pé de apoio, porque este é um elemento relativamente novo nas cadeirinhas. Quando nós não tínhamos as cadeirinhas que permitiam o transporte contra marcha até idades mais avançadas, ninguém falava sequer de pé de apoio porque as cadeiras não tinham. Agora, quando nós temos as cadeirinhas contra marcha, precisamos efetivamente do pé de apoio. Queres explicar melhor um bocadinho o que é isto do pé de apoio, para que serve, porque é que é tão importante assim? É importantíssimo porque é o primeiro elemento de segurança, como te digo, que te impede. Portanto, a grande diferença é quando tu tens uma criança virada para a frente
Num caso de uma colisão frontal, que são a maior parte, no caso de uma colisão frontal, a cadeira não faz absolutamente nada, são os cintos que retêm. E uma criança antes dos 4 anos não deve andar para a frente com um arnês de 5 pontos, porque todo o impacto é no pescoço. Mas a cadeira não faz grande esforço. A cadeira só impede que está ali a amparar um bocadinho, mas não faz nada. Quando a criança está contra a marcha, é a cadeira que faz todo o trabalho. Todo. A criança está ali incólume. E, portanto, o pé de apoio impede, então, imaginando isto uma baby cock, não é? Isto são as costas, o pé de apoio sairá daqui e irá apoiar ao chão e, quando há um choque, impede que a cadeira faça isto. Ok? E depois, ou temos o Isofix ali, ou temos um arco anti-giro, ou temos uma coisa que se chama os lower tethers, que vão prender ao carril do banco da frente, que o carro bateu e depois há o efeito contrário. Então depois precisamos de impedir que a cadeira vá esmagar a criança contra o banco, contra as traseiras do banco. Explicado aqui assim. Acho que foi super perceptível. Agora, deixa-me só acrescentar uma coisa. É novidade para nós. Porque os pés de apoio existem desde que foi desenhada a primeira cadeira para proteger a vida em 1967. Olha lá, isso é uma novidade. A sério? A sério. Porque assim, Já tem pé de apoio? em termos históricos, nós temos 2 caminhos muito diferentes e eu prometo ser curta aqui, mas para percebermos. Em termos históricos, o sul da Europa criou sistemas, ainda hoje o nome é este, sistemas de retenção infantil. O objetivo era impedir que as crianças importunassem o condutor, porque isto é que era considerado um risco. Se formos correlacionar isto com a parte pedagógica, à altura em que as crianças não eram o centro da família, eram uma pena. Hoje são o centro da família, não é? Podíamos ter aqui a Magda a contribuir para a conversa, mas é isto. Temos este movimento no sul da Europa. E no norte da Europa temos exatamente o inverso. Temos o senhor da Volvo, que desenvolveu o cinto de 3 pontos, ainda hoje usado com mais pretensores, mas à imagem do que foi concebido, e que disse, agora que tratamos dos adultos, vamos tratar das crianças. E desenhou, ainda na Volvo, em 1967, a primeira cadeira contra o sentido da marcha, para proteger a vida. Portanto, tivemos caminhos diferentes. Até à entrada para a Comunidade Europeia, na Suécia, só se vendiam cadeiras contra a marcha até aos 4 anos. As crianças nem conheciam outra realidade. Está a demorar a chegar cá. Isto agora como uma novidade. Agora, nos últimos anos, como uma novidade, não é? Estamos a falar de algo que já tem mais de 40 anos. Sim. Sim. Aqui para mim o erro foi, ao contrário do que deveria ter acontecido, que a entrada na Comunidade Europeia deveria ter feito com que nós elevássemos o padrão, não é? E melhorássemos, porque estava tudo mais ou menos estudado, embora não há dados reais, ninguém dá crianças para cá testes, não é? Ninguém tem essa ideia. Mas nós baixamos, foi a Suécia que teve que baixar a bitola e teve que permitir, por causa da livre circulação de pessoas e mercadorias, teve que permitir a venda de cadeiras a favor da marcha para um público. Porque a partir do momento em que as crianças andam a favor da marcha, é muito mais difícil pô-las andar contra a marcha. Como também sabemos. Depois isso é como comer com sal ou sem sal. Todos os bebés que comem sem sal até provarem o sal. E pronto, os pais, isso é verdade. Os pais vão sentir-se mais à vontade com as crianças viradas para eles. E, portanto, um pai ou uma mãe que tenha a criança a olhar para a frente, depois dificilmente a põe outra vez a andar de costas. Daí a importância de se falar precocemente nisto para evitar esse sentimento de estranheza. Porque, no fundo, é só isso, é um sentimento de estranheza. As pessoas adoram. Mas... Porque pensarmos em termos rodoviários, eu se for a conduzir e tiver aquele espelho para ver a criança quando ela anda no ovo, eu falo pelo meu espelho, imaginando uma criança de 2 anos que já comunica, eu falo pelo meu espelho para aquele espelho. É seguro, eu continuo virada para a frente. Se a criança for virada para a frente, eu faço isto.
Claro, e a tendência natural é virar para a criança e provocar um acidente. Isto está mais que provado. Portanto, este aspecto de andar contra a marcha é algo, neste momento, provavelmente, o assunto mais central do transporte das crianças nos automóveis. Porque, efetivamente, parece algo recente, algo novo, alguma novidade, mas já percebemos que não, tem mais de 50 anos e até que foi inicialmente desenhado desta forma, o que é curioso. Confesso que eu também não sabia, pensei que isto tinha sido agora uma... E explico-te já agora mais uma coisinha, porque este senhor percebeu que o passageiro mais vulnerável, que é o astronauta, regressa a uma alta velocidade e ao entrar na atmosfera terrestre aterra por amarizagem contra o sentido da marcha, nem em posição semifetal, porque se fosse a favor da marcha não sobrevivia ao impacto. Isso é super engraçado, sim, é super curioso. Claro, faz todo o sentido, como é lógico. Coincide com as primeiras idas à Lua, portanto, isto foi aqui uma conjugação de fatores que contribuiu para isto, mas perceber a história, no fundo, ajuda-nos a desculpar um bocadinho o que ainda existe, de menos bom. Mas assim, caramba, já tivemos uma oportunidade há uns anos atrás, porque na Suécia, desde 2005, que não morre nenhuma criança nas estradas. E nós cá, a maior causa de mortalidade e morbilidade infantil são os acidentes automóveis. Isso tem que ser cautela. Esta questão do pé de apoio, para além de ser fundamental do ponto de vista de segurança, portanto, se calhar deve ser mesmo uma prioridade quando as pessoas vão avaliar as cadeirinhas, também acaba por permitir algo, e corrijo-me se estiver errado, que os pais valorizam muito. Voltamos à questão de até com os pés no banco, nas costas do banco, porque geralmente as cadeiras com o pé de apoio até se permite afastar do banco, ganhar ali algum espaço, algumas delas, e portanto também acaba por ser algo que os pais valorizam, ou não vês isso na tua prática? Não, o pé de apoio é um auxiliar para regular a cadeira. Depois vamos ter que proteger muito pelo habitáculo. Há carros pequeninos que são... Consegues afastá-las do banco? Não será só por aí, será pela conjugação de forças do cinto, mais dos... mas o pé de apoio ajuda. Pronto, portanto, apoio central em termos de segurança, valorizem sempre cadeirinhas que permitam que a criança vá no sentido contra a marcha até aos 4 anos. E este é um conselho que tem que ficar claro aqui, se possível, pelo menos até aos 4 anos. Da tua prática, tens muitas crianças que depois dos 4 anos continuam a andar contra a marcha? É que isto, se até aos 4 anos os pais estranham um bocadinho, e é verdade que os miúdos maiores, 2, 3 anos, já começam a ser mais exigentes, portanto tem que ser um bocadinho inventivo na questão de os manter sossegados contra a marcha, mas, e também tem que se fazer este parênteses, não nos podemos esquecer que eles não gostam muito de andar contra a marcha se experimentarem andar de frente. Se para eles não houver outra hipótese, isto é como eu quero jogar um desporto com as mãos, não vou jogar futebol, vou jogar handball ou basquete, não é? Portanto, isto é um bocadinho assim. Portanto, se a regra for assim, a criança não se vai sentir tão desconfortável. Embora, todos nós sabemos, e é verdade, que se for contra a marcha, do ponto de vista de visão e da noção do que se passa, perde um bocadinho em relação à de frente. Mas se a criança não souber o que é andar de frente, não vai estranhar isto. Agora, depois dos 4 anos tens muitos que ainda andam contra a marcha? Sim. A questão é, contra a marcha eles não perdem. É diferente. Nós pais é que achamos que eles perdem. Primeiro, uma criança contra a marcha tem todo o óculo traseiro para ver. À frente ele vê o cabeçal do banco do pai ou da mãe. Claro. Não é? Se formos atrás, virados para a frente, a tendência é ir para o lugar do meio, não é? Claro. Pronto. Atrás não, eles têm todo o óculo traseiro. Muitas vezes é a nossa arte, e nisso a Magda dá umas dicas muito engraçadas, a nossa arte de, por exemplo, não falar, se eu estou a ver um castelo ali à frente, e se a criança vai contra a marcha, claro. Não vou dizer olha o castelo, eu espero que o castelo passe por mim e só depois é que digo olha o castelo. Adequar a conversa àquilo que eles veem, porque em termos laterais tanto faz. Sim, é igual. A visão é igual. Em termos de frente, trás,
para trás vê mais. É um mito parental achar que vê menos. Por norma, vê mais. Pronto. Depois a questão dos pés. Eu pergunto quantas crianças tens no teu consultório de 3 anos e tal, 2 anos e tal, 4 anos, que se sentem direitinhos nas cadeiras com as pernas ao penduro? Nenhum. Não, é questão dos pés, é uma falsa questão, é algo que preocupa muitos pais. E eu até, da minha prática, vejo que nem é algo que perturba muitas crianças, perturba muito mais os pais que as crianças. Porque, na verdade, não é... Eu dou sempre um exemplo que a pessoa que me inspirou a ir atrás de informação nesta área detesta que eu dê, que é assim, nós se formos daqui ao Algarve no lugar do pendura, e se não soubéssemos que é muito perigoso pormos os pés no tablier, a nossa vontade é pôr os pés no tablier. Muitas vezes, nas autostradas, pés em cima do tablier, ao lado do terceiro. Quantas vezes, sim. É uma falsa questão. Depois a questão, agora ia dizer outra coisa. Quando tu perguntaste se há muitos depois dos 4, a grande questão é assim, se chegarem até aos 4, a criança já não pede para mudar. E acontece o inverso. Se mudam, por exemplo, aos 6, aos 7, pacificamente, há umas fotos a circular na net de um caso engraçado de uns pais que tiveram que pôr uma bola de pilates, desencheram-na para a colocar ali, porque a criança, quando se virou para a frente, com quase 8 anos, não sabia o que fazer às pernas porque não tinham de as apoiar. E ficam ali assim ao duro. Sim. Portanto... Claro que depois há veículos e muitas vezes os pais dizem, mas a cadeira não cabe. Animais de hábitos, não é? E, portanto, todos nós. E, portanto, se nós criarmos um hábito bom, vamos ser animais de hábitos bons. Se criarmos um hábito menos bom, vamos ser animais de hábitos menos bons, não é? Exatamente. E o que eu costumo dizer é, se nós percebermos que a criança não é tolerante, quando tu falas que é intolerante à lactose, ao glúten, a criança não é tolerante a andar a favor da marcha antes dos 4 anos. Ponto. Ou se vires uma criança com os dedos na tomada, vais deixar? Ou brincar com facas, ou brincar com fogo, é exatamente igual. Sim, são regras. É uma questão de sabermos valorizar a segurança da mesma forma. E é uma questão de prioridades. Eu aí estou plenamente de acordo. É uma questão de prioridades. Diz-me uma coisa. Em relação a andar contra a marcha, há muita ideia também de que as crianças enjoam mais. Aí tu és mais sabedor do que eu, mas a verdade é que o sistema vestibular, que eu acho que é esse que lhes permite perceber a diferença entre a frente e a traseira, desenvolve-se muito mais tarde. Há uma imagem que a fundadora do Movimento contra a Marcha em Espanha utiliza, que é magnífica, que é eles enjoam aqui, dizem os pais, não é? Contra a marcha, e depois põem uma imagem de um parque de diversões, em que eles andam, se eles não enjoam no carrossel, não têm por que enjoar contra a marcha. Pode ser outra coisa, pode ser, lá está, a tal história da comunicação, da forma como estamos a comunicar com eles, que está a criar o tal olha ao castelo, e aí sim há enjoo. Isso. E muitas vezes, claro que isto depois varia, e há algumas crianças que enjoam mais quando andam de carro, mas a verdade é que uma das principais causas para a pessoa ter a sensação de enjoo quando anda de carro é a diferença que se sente no nosso movimento corporal em relação àquilo que nós vemos. Ou seja, eu se me sinto parado e vejo as coisas todas a andar muito depressa ao meu lado, há aqui uma confusão, porque o tal aparelho vestibular, que define o nosso movimento, está quieto, digamos assim, mas a informação visual diz-me que eu estou a andar. E este choque de informações provoca aqui algum mal-estar e pode provocar um enjoo. A verdade é que, contra a marcha, a noção que a criança tem é muito semelhante à noção de ir em direção à marcha. Manter de frente ou ir de costas, a noção que nós temos, se estivermos a olhar em frente, é de aproximar ou afastar. E esta noção não nos provoca propriamente confusão. O que provoca mais confusão, e tu frisaste isso muito bem, é eu dizer, olha isto, olha aquilo, a criança olha para o lado, vê tudo a andar muito depressa, e a informação que chega lá, que está parado, isto tanto andar de frente como andar de costas, vai provocar esta sensação. Portanto, parece-me um bocadinho uma falsa questão, esta questão do enjoo contra a marcha, porque no fundo, aquilo que ou melhor, aquilo que a criança está a experienciar é que ou se está a aproximar-se e olhar de frente, ou se está a afastar-se de costas. E isto não provoca enjoos. Se eu olhar para o lado, efetivamente pode provocar, e isso é evitável. Por isso é que nós temos que arranjar formas
E estas estratégias práticas que tu deste é verdade. Uma pessoa deve chamar a atenção para o que, se a criança já contra a marcha, para o que já passou, que é para a criança ver e não ter que andar à procura, olhar para todo lado. Portanto, acho que sim, acho que era importante também desmistificar isto um bocadinho, porque é uma falsa questão. O enjoar mais contra a marcha é uma falsa questão. Eu acho que aqui a principal questão tem a ver com o estranhar a pseudo-novidade, com 50 anos, mas pseudo-novidade de ter crianças mais velhas a andar contra a marcha, porque há sempre alguém que vai dizer, oh, coitadinho, e ele não pode ver o que nós vemos, o que também já... Essa é a grande questão, é agora passarmos uma mensagem coesa, coerente e difundi-la em massa para que as pessoas percebam que não é uma questão de moda, é uma questão de vida. Pronto, e para mim assumiu-se como uma missão por isso, porque enquanto mãe, enquanto cliente, a minha filha tem 14 anos e eu estudei os crash testes e andei a ver o que é que... E não comprei propriamente uma cadeira de supermercado, que em teoria a segurança deveria estar acautelada e não só a homologação. Voltamos à homologação versus segurança, não é? Que não é exatamente sinónimo. Não, eu explico isto aos pais muito simples. Uma cadeira homologada, o que é que quer dizer que está homologada? Eu percebi isto há muito pouco tempo, mesmo. Já estou a estudar isto há 2 anos, mas isto é por camadas, vamos pondo mais informação e melhorando. Uma cadeira, os automóveis não trazem cadeiras, certo? Portanto, é um sistema externo à cadeira. A homologação é o processo que garante a compatibilidade entre o automóvel e a cadeira. Em nenhum processo da homologação, em nenhum parâmetro é falado sequer no ocupante. Sequer. Quanto mais na segurança. Nós temos cadeiras à venda, legalmente, porque estão homologadas, cujo arnês rebenta a 30 km/h. Isso é medonho. Estão homologadas. Isso é medonho. Eu este fim de semana estava a contar aos meus tios com 70 anos que vinha fazer este direto contigo e eles estavam com a revista da Protesta. Ai, mas saíram aqui umas coisas, qual é que tu tens lá na barriga? Se não tem nenhuma dessas. Porque são cadeiras homologadas, não necessariamente cadeiras seguras. E o meu tio insurgiu-se, mas ninguém ainda na comunicação social pegou nesse tema assim a sério? Isso é assim? E eu, calma, porque isto tem que ser step by step. Tem que começar mesmo por aí. A questão da homologação é uma falsa sensação de segurança. Procurem segurança mais do que a homologação, até porque a homologação vem em todas. Neste momento, se era perguntar se a cadeira é homologada ou não, é um bocadinho chover molhado porque elas são todas. Já dissemos isso há um bocadinho, mas isto é mais do que verdade. Portanto, ter atenção à segurança. E o grande objetivo é proteger o fabricante. Claro. O objetivo é proteger o fabricante. É legal garantir que o fabricante está ele seguro, do ponto de vista legal. Já falamos dos sistemas de retenção. Agora, eu gostava que tu falasses um bocadinho de quais são os principais erros que nós temos quando utilizamos estes sistemas de retenção. Porque não adianta ter uma boa cadeira. Tem que saber utilizar, não é? Portanto, quais são assim, os principais erros? E se tu quisesses resumir em 3, 4 conselhos importantes para os pais, o que é importante termos em atenção? Olha, o principal erro é que, de facto, quando deixamos a Baby Cock, normalmente não fazemos uma compra acertada. Fazemos uma compra com base em critérios que não são a idade, o peso e a altura, e muitas vezes a segunda cadeira, que foi outra vez um investimento elevado, porque eu até quis que fosse uma cadeira boa, porque eu olho para o meu bebê e ele ainda tem um ar frágil, e ela esgotou o seu limite ali aos 2 anos e meio, 3. E depois eu caio no erro de, agora coitadinho, não vou investir outro tanto para andar para trás, portanto já vou comprar a cadeira definitiva. Claro. Esse é um erro clássico. O segundo erro é comprarmos pela internet num país não sei onde, porque está a 20 € mais barato, sem aconselhamento personalizado, e quando chega ando aos papéis e ando pela internet a ver como é que se instala. Pois, isso é sempre uma opção. Não instalar antes de decidir qual a cadeira ou no momento em que se decide a cadeira é um risco muito grande.
não é? É porque há grandes surpresas naquilo que é a cadeira certa para o bebê, conjugado depois com o automóvel que eu tenho e, em terceiro lugar, com o orçamento. Ok, pronto. Portanto, Também é importante. claro que é. Não adianta, não é? Não fazem omeletes sem ovos. Pronto. Sim, claro que é importante. Mas o comprar a segunda cadeira, fazer uma má escolha, é um erro clássico. Instalá-la sem ter formação, sem haver algum aconselhamento de um ponto de venda especializado é outro erro. Porque um ponto de venda especializado, e eu falo por mim, e acredito que cada vez há mais pelo país fora, tentamos, não é só vender, eu costumo dizer que não é a venda, é a pedagogia. O que me moveu a vender cadeiras foi a pedagogia. Por isso é que eu há bocado contei da parte da amamentação. Foi igual. E durante tantos anos não vendi por isso, porque não sentia esse chão em termos de pedagogia. E, portanto, nós ensinamos a instalar, porque os pais têm que ser autónomos. Obviamente, pronto, de carro, quero aspirar o carro, não é? Embora às vezes a gente vê coisas espetaculares. Bolores com várias camadas e vários anos por baixo das cadeiras. Bom, mas isso são erros muito, muito usuais. Muito. Ou então quererem uma cadeira que não é ajustada ao carro e depois, consequentemente, não vai ficar bem instalada. Sim, claro. Pronto. A questão da adaptação ao carro é fundamental e outro aspecto também importante é a questão das folgas nos cintos, quando é aqueles cintos, tudo que sejam folgas são sempre pontos de insegurança, não é? Portanto, nós temos que perceber de que forma é que podemos otimizar, pronto, é impossível particularizarmos porque há imensas formas de aprender, imensos modelos de cadeiras, também não é esse o objetivo, mas qualquer folga que exista nos cintos é um ponto de insegurança. Portanto, é algo que os pais devem ter atenção quando põem a cadeirinha e perceber de que forma é que podem tirar o mais possível as folgas, sempre que os cintos estiverem a prender a cadeira, que não é sempre, isso não acontece em todas, mas sempre que isso acontecer acho que é fundamental. Queria também perguntar-te, é uma pergunta super frequente, que é: sim, senhor, as cadeiras são importantes, já vimos, quando transitar a Baby Cock, já vimos que é para manter contra a marcha pelo menos até aos 4 anos, e devemos usar a cadeira até quando? Não percebi a pergunta. É um sistema de retenção até quando? Até quando é que se usar uma cadeira? Quer dizer, isto não se vai usar indefinidamente. Aquilo que a legislação diz... O que é que nós devemos ter em atenção? Aquilo que a legislação diz é até aos 12 anos ou 1,35 m. Exatamente. Portanto, quando viramos a criança para a frente, devemos perceber a importância que a cadeira passa a ter nessa altura. Nessa altura, a cadeira é fundamental como uma guia para os cintos, para que passem os cintos certos. Há muita pressa das cadeirinhas, de colocar logo o banco elevatório e tirar as cadeiras com encosto, porque acham que as crianças ficam mais apertadas, mas a questão do encosto não é uma questão de conforto, é uma questão de segurança para garantir que o cinto apoia no ombro. Isso é que é muito importante. Até porque nós vemos muitas vezes cadeiras essas instaladas sem prender o cinto no local da cadeira, quer dizer, vem o cinto por cima, assim põe aqui por cima, e isso é um disparate. Esse era o aspecto que eu queria mesmo chamar a atenção. Sim, nós, por exemplo, o banco elevatório não é assim tão mau quanto isso, dependendo do momento em que o estamos a utilizar. Claro que aos 4 anos é muito precoce. Sim, o elevatório é bom. E eu até me atrevo a dizer, aquilo que tu disseste é verdade, temos pela lei 1,35 m ou os 12 anos, o que quer dizer que basta ter um dos dois para legalmente estar dispensado, digamos assim, de usar um banco ou um sistema de retenção, e isto vale quase como uma homologação, quer dizer, o estar dispensado legalmente, nós temos é que zelar pela segurança, e é isso que estamos a falar, a garantir a segurança, o bem-estar e a saúde das nossas crianças. E, portanto, o conselho não é fazer a tábua rasa desta lei e dizer tem 12 anos, já pode, ou tem 1,75 m, já pode. Quer dizer que, em princípio, já pode. Temos sempre que testar a criança no carro, naquele carro em particular, e nos outros carros onde for andar, sem o sistema de retenção, e perceber
acima de tudo, onde bate o cinto, certo? Certo. O cinto aqui, como tu já disseste, deve estar no ombro. Aliás, há muitos países da Europa que o limite não é 1,35 m, é 1,50 m. E se calhar faria mais sentido. Não sei porque cá é 1,35 m, mas há muitos países que é 1,50 m. Portanto, aqui o cinto deve estar a bater no ombro, não é na orelha, não é aqui, não é debaixo do braço, como se vê às vezes. Não deixem de andar com o cinto debaixo do braço, por favor. Não deixem. Não, porque em caso de impacto, o que vai acontecer, nós temos a batidela do carro contra o objeto, temos a batidela do nosso corpo contra o nosso esqueleto e depois contra o sistema de retenção. Portanto, por isso é tão importante, porque nós, os americanos têm uma expressão muito engraçada, que é from waist down casket de gesso, ou seja, se partir uma perna não é problema, mete-se gesso, from waist up casket de caixão. Porque nós aqui, por exemplo, na zona abdominal, e se houver grávidas, que eu também fui partilhando este direto a ver, sabem de certeza a importância de puxar o cinto de segurança para baixo do abdômen, a passar na zona das cristas ilíacas, porque é a zona do fémur que temos muito mais resistência, não é? E que se aproveitar os nossos ossinhos todos em proveito próprio. Temos tantos ossinhos de aproveitar em proveito próprio, porque o esqueleto serve essencialmente para nos garantir segurança. Não é só, nós temos que aproveitar os nossos ossos em proveito próprio, não é? Andamos a carregá-los uma vida inteira que nos chegam para alguma coisa, em jeito de brincadeiras. Há aqui duas coisas. A parte de baixo do cinto deve estar nessa zona, porque se partir a perna é muito menos grave, como tu sabes, do que se estiver na zona abdominal. Por isso, os banquinhos ou as cadeiras com costas têm uma coisa que as pessoas acham que são braços e não são braços, são a tal guia para o cinto. E nós, na zona abdominal, é o fígado, é o baço, se houver uma perfuração, não é irreversível. Pronto. E por outra razão, porque as crianças também sabes melhor do que eu, porque é a tua área, não é a minha, e eu é que vou estudando para poder falar bonitinho. As crianças ainda não têm a zona pélvica completamente ossificada junto com a parte do tronco e, portanto, também é importante não as deixar fugir por ali. Pronto, é qualquer coisa dentro disto que te explicaria. Depois em cima, a questão do cinto, o apoiar no ombro, nós temos estas estruturas ósseas todas que nos vão garantir um impacto ou um apoio mais seguro do cinto. Se estiver o cinto por baixo do braço, vamos apoiar só nas costelas, para além de fazer um mau apoio na região da barriga, e as costelas são muito mais frágeis do que é a clavícula, do que são os ossos da articulação do ombro. Portanto, temos que garantir, resumindo, em relação ao banquinho elevatório, sair pode legalmente a partir dos 12 ou a partir do 1,35 m, mas sempre com a ressalva de garantir que o cinto está bem apoiado sobre o ombro da criança. Porque se não estiver bem apoiado sobre o ombro da criança, aquilo que nós vamos ter é um risco de lesão muito grande, e isso é importante. E para andar à frente, o que é que tu tens a dizer-nos sobre isso? Quando é que as crianças podem andar no banco da frente? Olha, até aos 3 anos podem andar no banco da frente desde que contra a marcha. Portanto, obrigatoriamente, aí onde é que é ideal as crianças andarem, os pequeninos? Até aos 4 anos, se andarem contra a marcha, nós sabemos que portanto, a cadeira deve estar o mais afastada possível do ponto de impacto, correto? Portanto, obviamente que eu não diria que a frente é o sítio mais seguro, mas se for um carro de 2 lugares... E tudo podem complicar um bocadinho... Se formos pensar... E já agora, de que lado? Por trás do condutor ou por trás do passageiro? Olha, aí vamos ter que utilizar um bocadinho o bom senso. Nós estacionamos maioritariamente à direita. Depois depende se temos só um filho ou se temos 2, ou se temos 3, ou se temos 4. Okay? Sim, eu aconselho a ter muitos filhos. Eu sou pediatra, portanto aconselho a ter muitos filhos. Estou vendo cadeiras, portanto aconselho a ter muitos filhos. Mas enfim, nós sabemos que em princípio está mais protegido atrás do condutor.
Porque nós, numa situação de impacto, temos tendência de oferecer, nós condutores, de oferecer o flanco, não é? E de nos protegermos. Portanto, estaria mais protegido atrás do condutor. Agora, atrás do condutor, provavelmente vai-nos fazer cometer outros erros que podem ser piores do que pô-lo atrás da pendura. E, portanto, é esta ponderação que tem que existir. Sim, de um modo geral, e pesando isto tudo, aquilo que é mais recomendado é ser atrás do passageiro, de um modo geral, porque, na verdade, aquilo que disseste é muito importante. Se nós temos qualquer coisa com a criança, nós encostamos à direita e vamos em segurança ver o que se passa. Se for atrás de nós, do lado esquerdo, geralmente nós não encostamos à esquerda e, portanto, teoricamente, para a maioria das situações, atrás do passageiro, embora poderá haver nuance, e essa questão de ter mais crianças é uma nuance importante também, como é lógico. Já agora, porque estavas a perguntar por causa à frente, quando é que à frente... A minha filha tem 14 anos e ainda anda maioritariamente atrás. Sim. Mas a lei, o que é que nos diz a lei? Quando é que se pode andar à frente? Olha, a partir dos 3 anos eu penso que pode andar virado para a frente, em termos de lei. Acima de tudo, o que faz mais sentido é nós percebermos quando a criança deixa de precisar do sistema de retenção, é quando se faz algum sentido de ponderar andar à frente. Acima dos 12 anos, acima de 1,35 m é o ideal. Claro que isto depende dos carros, se forem carros que só têm 2 lugares, a criança terá que andar mais cedo, como é lógico. Mas podendo andar atrás, é sempre mais seguro a criança andar atrás, está mais protegida do que andar à frente. Embora depois ainda temos aqui um outro fator engraçado, que é, não há nenhum crash test de automóveis que teste o que é que acontece aos passageiros do banco de trás. E tu à frente tens os airbags, isto se a criança já for uma criança de 12 anos ou 13 anos, que à frente tem se calhar mais proteção à frente do que atrás. Sim. Bora atrás tem o banco, pronto, apesar de tudo. Muito bem, a conversa foi correndo, estamos quase a acabar. Tem aqui uma pergunta que eu gostava só assim, num minutinho, se consegues responder, porque temos muito pouco tempo. O Instagram corta-nos o pio ao fim de 1 hora, e já passou 1 hora, passou a voar. Tem aqui uma senhora que diz: o meu filho tem 3 anos e meio e ainda usa a cadeira com os cintos vindos dos ombros. É a altura certa para mudar para a cadeira com cinto igual ao nosso? Isto é uma dúvida muito frequente. Se estiverem contra a marcha, não. Está bem assim. Se está a favor da marcha, não deve andar com um cinto de 5 pontos. Okay. É perigosíssimo. Porque o cinto de 3 pontos não tem 5 para nos permitir ter flexibilidade para haver uma distribuição do coice que não seja exclusivamente no pescoço. E não falamos de questão da cabeça da criança ser proporcionalmente mais do que o nosso... Quando tu falas dos 5 pontos, é as cadeiras com o arnês, com o cinto próprio, não é? Portanto, às vezes as pessoas podem não conhecer essa terminologia, portanto, com 5 pontos são as cadeiras que têm o cinto incorporado, com 3 pontos são as cadeiras que usam o cinto do carro como apoio também ao corpo. Não só para segurar a cadeira, mas também como apoio ao corpo, certo? Sim. Portanto, para a frente nunca deve ter o arnês de 5 pontos. Se a criança com 3 anos está virada para trás, é para manter. Se está virada para a frente, ainda está muito a tempo de ponderar pô-la corretamente virada para trás, porque ela não é tolerante a um impacto frontal de 56 km/h. Pode ser uma lesão grave. Temos aqui algumas pessoas a questionar a questão dos 4 anos a andar de costas. Sim, se possível, até aos 4 anos a andar de costas. E aqui estão a perguntar se a cadeira a ser a Baby Cox se há alguma que possa durar até aos 4 anos ou vão ser necessárias várias cadeiras. Muitas. Sim. Vou só ver se temos aqui mais uma perguntinha, só porque temos mesmo que encerrar, senão o Instagram corta-nos mesmo aqui a conversa. Eu sei que temos aqui mais uma pergunta. O meu telemóvel está para aqui a bloquear umas perguntas e não estou a conseguir. Já agora, enquanto tu vês, quem tiver mais curiosidade no aconselhamento personalizado, nós vamos fazer uma aula gratuita na quinta-feira, eu sei que é feriado, às 9 da noite, no Zoom, portanto tem que se inscrever através da nossa página de Facebook ou Instagram ou qualquer coisa, mas vai ser tipo um consultório fechado. Boa, também já não temos também, temos a reforçar isso. Quem não conhece o teu espaço de barriga, convido a conhecer, sigam nas redes, no Instagram, no Facebook,
tem acesso a esta informação toda, a muito mais informação, e esta questão dessa aula eu não sabia, acho que é um ótimo conselho. Portanto, irem à página de Barriga, inscrevam-se na aula, uma aula gratuita sobre segurança infantil. Temos 26 segundos para terminar o vídeo. Joana, obrigadíssimo. Obrigadíssimo pela tua presença, obrigado pela tua colaboração como especialista em segurança rodoviária infantil no site Pediatria para Todos. Como eu costumo dizer sempre, há sempre vida para além do coronavírus. Aqui na página do Instagram do Pediatria para Todos, uma vez por semana, há ainda mais vida para além do coronavírus. Muito obrigado a todos. Parabéns pelo livro. Obrigado.